Agora está gravando. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula de anatomia hoje, amiguinhos. E hoje nós iremos falar sobre os ossos da mão, que nós não tínhamos falado na aula passada, e depois falaremos sobre os ossos dos membros inferiores. Sejam muito bem-vindos, deem um like, curtam, dê like, curta e dê like de novo. Muito bom, vamos lá. Vou apresentar, fica quieto, palhaço. Uma guia aqui. Muito bem. Então, assim, ó, só recapitulando uma coisinha aqui, tá? Aula passada nós estamos falando sobre os ossos, então, do membro superior, tá? Falamos sobre os ossos do húmero, ok? O húmero, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. O húmero vai ser um osso longo, tá? Ele está presente, então, no braço. Ele vai estar dividido, como todo osso longo, em duas epífises, né? Uma epífise proximal, uma distal, e uma diáfise. Aí falamos dos processos da epífise proximal, que foi a cabeça, tubérculo maior, tubérculo menor e um sulco intertubercular. Depois a presença de um colo anatômico e um colo cirúrgico. Esses foram os processos que eu pedi que vocês guardassem de húmero, tá? De epífise proximal. Depois, pedi que vocês não se preocupassem com processos de diáfise, e aí viemos, então, para a epífise distal. Na epífise distal, nós tínhamos o tubérculo, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, dois processos articulares, um que era chamado de tróclea e o outro que é chamado de capítulo. Acima da tróclea, tá, na região anterior, uma fossa que é a fossa coronoide. E acima do capítulo, na região anterior também, nós temos a fossa radial. Virando o osso e olhando ele por trás, tá? Olhando ele pela face posterior, nós vamos encontrar bem na região, bem no meio lá, uma fossa que é a fossa do olecrano, ok? Então, esses foram os processos que eu pedi que vocês guardassem de húmero, das duas epífises. Depois, passamos para a una, tá? Se nós olharmos a nossa mão, o nosso antebraço na posição anatômica, a una, ela vai ser o osso que está colocado na região medial do antebraço, tá? Se vocês pensarem em relação à mão, a una é o osso que está para o quinto dedo, tá? Para o mindinho. E o rádio vai ser o osso que está na lateral do antebraço, então ele está colocado para o polegar, certo? Façam essa correlação, tá bem? Para vocês também terem pontos de referência. Bom, essa una também é um osso longo, tá? Então, aqui eu tenho uma epífise proximal, aqui eu tenho uma epífise distal, e uma diáfise aqui no meio, tá? Que é o corpo do osso. Na epífise proximal, o que que nós temos? O que eu pedi para vocês guardarem? O olecrano, tá? O processo coronoide da una e a incisura troclear, ok? Incisura troclear vai encaixar lá na tróclea do húmero. O processo cronóide vai encaixar lá na fossa do olecrano do húmero, tá? Tudo isso durante os movimentos do cotovelo. Depois, na epífise distal, pedi para vocês guardarem duas coisas. Cabeça da una, tá? E processo estiloide da una, certo? Esses foram os dois processos da epífise distal de una que eu pedi para que vocês guardassem. Já no rádio, tá? O rádio, então, vai ser o osso da lateral do antebraço, né, que ele está colocado, então, para o polegar. Ele tem, então, também como um osso longo, uma epífise proximal e uma distal, ok? Na epífise proximal dele, pedi para que vocês guardassem a cabeça do rádio, certo? O colo da cabeça do rádio e depois a tuberosidade radial. E ainda, tá, como eu disse para vocês, essa imagem aqui é uma imagem plana, a gente não consegue visualizar aqui, ó, a parte superior da cabeça, mas a parte superior da cabeça, depois na prática vocês vão ver, ela tem uma fossa bem em cima da cabeça, tá? Então essa é a fóvea da cabeça do rádio, tá bem? É isso que essa setinha tá apontando a parte de cima da cabeça, tá bom? Essa fóvea da cabeça do rádio vai encaixar aonde? Lá no capítulo do húmero. Okay? Então, cada processo lá do húmero, a epífise proximal, tem um processo de articulação com ossos do antebraço, com rádio e com una, tá? Na epífise distal do rádio, eu pedi para que vocês guardassem somente isso aqui, ó, esse processo, tá? Que é o processo estiloide do rádio, ok? Esses eram os processos de rádio.
E aí, então, nós chegamos aqui, ó, na mão, ok? Deixa eu só mostrar uma outra imagem para vocês. A mão, então, ela vai ser... Só deixa eu ajeitar melhor aqui a disposição dessa imagem. Aqui. A mão, então, ela vai ser um arranjado ósseo, tá? Um arranjado de vários ossos, onde nós podemos subdividir essa mão no que nós vamos chamar de ossos do carpo, tá? Que são esses ossos pequenos aqui arranjados, são 8 ossos arranjados em 2 fileiras de 4. Depois, nós temos esses ossos numerados aqui, ó, que são os ossos chamados de metacarpianos, ou de metacarpo. E depois, nós temos os ossos dos dedos, tá? Que são as Professor, tá gravando. Ok. Bom, vamos começar, então, olhando a imagem anterior aqui, ó. Oi, travou? Estão ouvindo? Tá travado agora? Agora tá tudo certo. Oi? Tá tudo certo? Onde é que parou, mais ou menos? Quando estava falando dos ossos. Não, diáfise dos ossos ali não precisa focar em nada, tá, Laura? Diáfise ali, por exemplo, diáfise de úmero, diáfise de rádio, diáfise de una, não precisa, tá bem? Não tem nada de grande importância, assim, que a gente precisa ver ali agora, tá bem? Quem for da fisioterapia, semestre que vem vai fazer uma outra cadeira de anatomia que vai ser chamada de anatomia músculo-esquelética, que daí o pau pega, porque daí a gente vai ver esses processos e mais os demais, tá? Então, processos ali de diáfise, tá bem? Bom, voltando ali, então. Aqui, então, nós temos, tá, os ossos do carpo da mão, ok? Nós vamos ter 8 ossos nesse carpo. Todos eles arranjados em 2 fileiras de 4 cada um. Nós vamos chamar essas fileiras, tá, de fileira proximal e fileira distal. Ou podemos usar uma outra nomenclatura também bastante utilizada, que é chamar de primeira fileira, a fileira proximal, e segunda fileira, a fileira distal, tá bem? Então, esses 8 ossos do carpo estão arranjados em 2 fileiras, sendo que temos 4 ossos em cada fileira, em cada uma das fileiras, tá? Bom, primeiramente, esta aqui, tá, é a visão anterior, é a visão anatômica, certo? Dos ossos do carpo. Então, é como se nós estivéssemos olhando a palma da mão, tá bem? Cuidem isso. E aí, existe uma Travou. Quero falar para vocês a sequência vindo, mas... Obrigado, Stefano. Estou me sentindo muito melhor agora depois de respirar. Tá, parou que existe uma sequência. Beleza. Não, acho que não muda muita coisa, não, porque o dia que está travando assim é porque a internet está travando. Essa minha região aqui de Santa Maria tem tido alguns problemas com a internet. Não é nem a velocidade do negócio. Voltando aqui, então, tá? Existe uma sequência na nomenclatura desses ossos, na disposição desses ossos, tá bem? Eu sempre vou falar para vocês na sequência que vai ser de lateral para medial ou de rádio para una, tá bem? Então, um cuidado que eu quero que vocês tenham sempre é que, primeiro, vocês devem olhar pela posição anatômica à mão, para que vocês gravem a sequência, certo? Se vocês gravarem a sequência com a palma da mão virada para baixo, tá? Olhando pelo dorso da mão, lembrem sempre, tá? Que quando a mão vira, os ossos do antebraço também viram, tá bem? Então, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com a sequência.
peguem como referência, tá, o plano. Ou é plano lateral para o medial, ou é de medial para lateral, ou peguem de rádio para una, ou de una para rádio, certo? E lembrem que quando a mão vira, os ossos do antebraço também viram, eles se cruzam, tá bom? Esse movimento de virar da mão é um movimento que acontece no antebraço. Então, o antebraço, ele faz pronação quando a palma da mão vem para baixo e ele faz supinação quando a palma da mão vem para cima, tá bem? Cuidem isso. Bom, então assim, ó, nós temos aqui uma sequência de 8 ossos, de 4 ossos na primeira fileira. O primeiro osso vai ser chamado de osso escafoide, tá? É esse osso que está aqui, ó, ok? Do lado dele, nós temos um osso, tá? Que é esse aqui, ó, chamado de lunato, certo? Esse é o nome em latim dele. Então, muitos nomes ainda vão permanecer usando a nomenclatura latim, tá? Mas vocês também vão encontrar uma outra tradução desse osso aqui, chamado de semilunar, ok? Então, também vamos chamar ele dessa forma. Pode ser osso lunato ou pode ser osso semilunar, ok? Do lado do semilunar, nós vamos encontrar esse aqui, ó, que é o osso piramidal. E do lado dele, nós vamos encontrar o osso piciforme, ok? Então, essa é a sequência de ossos na primeira fileira. Escafoide, semilunar, piramidal, piciforme. A segunda fileira, tá? Começando também do rádio para a una. Nós vamos ter o trapézio, do lado dele, o trapezoide, tá? Aqui está errado, certo? Então, aqui eu tenho o osso trapézio e aqui o trapezoide. Depois eu tenho o captato, tá aqui ele, e do lado dele o amato, tá? O osso amato. Então, repetindo, primeira fileira, escafoide, semilunar, piramidal, piciforme. Segunda fileira, trapézio, trapezoide, captato, amato. Certo? Esses vão ser os ossos do carpo, então. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Aqui na próxima, então, ó, a gente tem novamente esses ossos do carpo, tá? Aqui eu tenho a mão toda, os ossos todos da mão. E aí, então, lá em cima a gente vai ter, ó, pegando a mesma ordem de novo. Escafoide, semilunar, piramidal que está aqui atrás, ó, e esse que está na frente, o piciforme. Depois, trapézio, trapezoide, captato e amato, ok? Aqui onde fala âmulo do osso amato, é só esse processo aqui do osso amato, tá? O osso todo é o amato. Bem, agora nós temos aqui, ó, os ossos chamados de metacarpianos. Os ossos metacarpianos são ossos que vão estar interpostos entre os ossos do carpo e os ossos dos dedos, que são as falanges, tá bem? Esses ossos metacarpianos, eles são contados a partir do dedo diferente. Quem é o dedo diferente? É o polegar, tá? Então, os metacarpianos vão ser primeiro metacarpiano, segundo metacarpiano, terceiro, quarto, quinto metacarpiano, ok? Se vocês pegarem a mão de vocês aí, ó, vocês vão conseguir sentir aqui no polegar, ó, o primeiro metacarpiano, depois lá, antes de chegar no segundo dedo, vocês têm o segundo metacarpiano e vocês vão ver que vai tendo as falhas, ó. O terceiro metacarpiano está para o terceiro dedo, o quarto metacarpiano está para o quarto dedo, o quinto metacarpiano está para o quinto dedo. Tudo bem? Ok aí? Certo. Eles também vão ser considerados ossos longos, tá? Por causa da disposição deles. O comprimento é maior que a espessura e maior que a largura, tá? Embora eles sejam ossos pequenos colocados aqui na mão, pela disposição deles, pelo formato deles, eles vão ser ossos longos, ok? Enquanto que esses ossos aqui, ó, do carpo, eles são ossos curtos. Qual é a definição de um osso curto? Um osso onde tem proporcionalidade entre largura, espessura e comprimento, tá? Eles são 3 dimensões aproximadas. Bom, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpos.
Agora, então, nós vamos vir para os dedos, tá? Aqui nós temos, então, ó, o primeiro dedo, depois nós vamos ter o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo e o quinto dedo, ok? Quem é o primeiro dedo? O primeiro dedo é o polegar. Podemos chamar de polegar ou de primeiro dedo, tá? Que seria a nomenclatura mais correta. O polegar, ele vai ter, então, duas falanges apenas, tá? Uma falange chamada de falange proximal e uma outra falange chamada de distal. Depois, nós vamos ter o segundo dedo, que vai ser o dedo indicador. Esse segundo dedo, ele tem agora, como todos os outros três, ele tem três falanges. Ele vai ter aqui, ó, uma falange proximal, ele tem lá na ponta uma falange distal, e no meio das duas, nós temos uma falange média, ok? Então, falange proximal, média e distal, certo? O terceiro dedo, que é esse aqui, tá? Que é o dedo do meio, dedo médio, nós vamos ter também três falanges, ó. Falange proximal, falange média, falange distal. No quarto dedo, que é o anelar, nós vamos chamar de falange proximal, falange média, falange distal. E o dedo mínimo, falange proximal, média e distal, ok? O que isso quer dizer, então? Que somente o primeiro dedo, somente o polegar, tem duas falanges, proximal e distal. Os outros quatro dedos, do segundo ao quinto dedo, nós temos sempre três falanges, proximal, média e distal, sempre nessa disposição, tá bem? Tomem cuidado para que vocês não contem aqui, ó, os metacarpianos como falanges, tá? Eles não fazem parte dos dedos, eles fazem parte do metacarpo, que é essa estrutura que está interposta entre o carpo e os ossos dos dedos propriamente dito. Não, é para me sacanear, né? Furadeira essa hora. Bom, deixa eu só fechar minha janela. Ninguém merece. A pessoa podia estar roubando, podia estar matando, né? Mas não, estou aqui dando aula, né? Tentando espalhar o conhecimento, disseminar a cultura. Não. Mas daí vem alguém, fazer barulho. Ai, ai. Então, assim, ó, voltando, ok? Tomem cuidado para não contar metacarpianos, tá? Como falanges. Isso é um erro bastante comum, ok? Lembrem sempre o seguinte, os dedos vão ter ou duas falanges, que é o polegar, ou vão ter três falanges, tá? Que vai ser, então, o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tá bem? O dedo indicador é um dos únicos, tá? Que ainda aceita essa nomenclatura, ser chamado de indicador ou de dedo índex, tá? Que é a tradução de indicador para o latim. Então, como eu disse para vocês, a gente vai ver ainda algumas nomenclaturas que são do latim. Terceiro, quarto e quinto dedo, tá? Eles vão ser chamados dessa forma. Ou se vocês não quiserem se perder, tá? Usem somente a numeração. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, ok? Para não ter erro na hora de estudar. O importante é, peguem sempre, né, uma sequência de nomenclaturas e sigam com aquela sequência de nomenclaturas, né? Vamos lá, vamos embora. Bem, isso encerra, então, para nós, ossos de membro superior. Ficou alguma dúvida agora nesses ossos da mão, ou não? Tudo ok, então? Então, tá bom. Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui. Bem, chegamos agora, então, tá, na última parte do nosso esqueleto apendicular, que vai ser os ossos do símbolo do membro inferior, ou cintura
pélvica, né? E os ossos do membro inferior propriamente ditos. Então, vejam aqui, ó, o que eu tenho? Aqui, ó, nesse círculo, está englobado o sacro, tá? Mas cuidado, sacro não faz parte do esqueleto axial. Ele faz parte, aliás, sacro não faz parte do esqueleto apendicular, ele faz parte do esqueleto axial, tá? Então, quem vai fazer parte agora aqui, ó, do esqueleto apendicular na região pélvica, é essa grande peça óssea que eu tenho aqui, ó, chamado de ilíaco, tá? Então, eu tenho dois ossos ilíacos, um para cada lado. Bom, depois, nós vamos ter bem aqui, ó, o maior osso longo do corpo, que vai ser, então, o fêmur. Na frente do fêmur, nós vamos ter um osso sesamoide colocado aqui, ó, articulado com o fêmur, que é a patela. E depois, nós vamos ter, então, a perna. Tomem cuidado, fêmur faz parte da coxa. A perna, ela é composta somente deste segmento aqui, ó, do joelho, entre o joelho e o tornozelo. Então, na perna, eu vou encontrar esse osso aqui que está colocado medial, que vai ser a tíbia, e do lado da tíbia, nós vamos encontrar esse osso fino aqui, ó, que vai ser, então, colocado na lateral da perna, que vai ser a fíbula. Depois, nós vamos ter aqui, ó, o pé, tá? E o pé vai ter uma disposição óssea muito semelhante à da mão, tá bem? Nós vamos ter ossos curtos aqui na região posterior do pé, chamados de ossos do tarso. Depois nós temos uma outra disposição de 5 ossos longos aqui colocados, que vão ser os ossos metatarsianos, e os ossos dos dedos dos pés, tá? Que vão ser, então, as falanges dos dedos, tá? As falanges vão levar o mesmo nome e mesma disposição que a mão, ok? Bom, o símbolo do membro inferior, o símbolo pélvico, tá? A cintura pélvica, consiste de 2 ossos, aqui, ó, corrijam isso. Ossos que vão fazer parte da articulação do quadril. Isso é uma coisa que a gente precisa já deixar claro. Não existe um osso quadril, tá? Existe uma articulação chamada quadril. Então, ao longo do tempo, assim, vão se falando algumas coisas e tentando se simplificar um pouco, e fica parecendo que existe um osso quadril. Não existe um osso quadril. Existe uma articulação chamada quadril, tá? Então, nós temos 2 ossos que são da articulação do quadril, tá? Que fornecem um suporte forte e estável para a coluna vertebral e as vísceras. Esses 2 ossos vão ser os ossos ilíacos. Eles estão unidos por uma articulação fibrocartilaginosa denominada sínfise púbica e posteriormente ao sacro, formando então a articulação sacroiliaca. Então, usando essa imagem daqui da frente, ó, anterior, olha lá, na região posterior, ó, o osso do ilíaco, que é esse largo aqui, ele está unido ao sacro através de uma articulação chamada sacroiliaca, tá bem? Essa é a articulação posterior do ilíaco. E o ilíaco se junta aqui na frente com outro osso ilíaco, tá? Numa articulação chamada de sínfise púbica. Então, essa é a junção anterior dos 2 ossos ilíacos. Então, recapitulando, os ossos ilíacos na região posterior estão unidos ao sacro, pela articulação sacroiliaca, e na região anterior, os ossos ilíacos estão unidos através da sínfise púbica, tá? Essa é a definição, então, para o símbolo pélvico. Bom, esse aqui, então, ó, é o osso ilíaco. Essa aqui é a visão externa do osso ilíaco, tá bem? Por que ele está pintado de 3 cores diferentes? Porque aqui tem uma legenda já dizendo isso para nós, ó. Cada cor representa um dos ossos que está compondo o osso ilíaco. Então, na verdade, o osso ilíaco, tá? Ele é uma peça óssea formada a partir da união de outros 3 ossos. Quem são esses outros 3 ossos? Toda essa parte em amarelo aqui, ó, representa, então, para nós o osso íleo, tá? Depois, aqui em azul, nós vamos ter um osso chamado de isquio. E depois, aqui na frente, ó, nós vamos ter, então, um outro osso chamado, então, de pubis, ok? Então, se vocês pensarem aí na cintura de vocês, aquela crista, tá, onde vocês colocam a mão na cintura, tá, que para alguns é mais saliente, para outros é menos. Essa crista, então, é a crista do osso íleo, tá, é a crista ilíaca.
Depois, alguns também vão ter uma saliênciazinha óssea na região anterior aí, ó, que vão ser as espinhas. Então, tem uma espinha ilíaca antero-superior e uma espinha ilíaca antero-inferior. Provavelmente todos estejam, né, eu espero que sim, estejam assistindo aula sentados, né, não deitados. E, ao estarem sentados, vocês estão sentados sobre, tá, um processo ósseo, bem na bunda mesmo, lá vocês vão sentir uma pontinha de osso, ok? Essa ponta de osso é do osso isquio, aqui está ele. E na frente, então, como vocês já sabem, como vocês já conhecem, existe o pubis, tá? E o pubis é esse aqui, então, que está colocado na região anterior. Então, o ilíaco é formado pela junção do ilho, isquio e o pubis, tá? Essa grande fossa aqui, ó, é a fossa do acetábulo. O que significa essa fossa do acetábulo? É a fossa que vai receber a cabeça do fêmur para formar a articulação coxo-femoral, ou a articulação do quadril. Então, por que a articulação se chama quadril? Porque o acetábulo, ó, vejam, ele é formado por 3 ossos: ilho, isquio e o pubis. E ainda ele recebe um quarto osso, que vai ser o fêmur. Agora, então, eu tenho uma articulação formada por 4 ossos, por isso, quadril, tá bem? Então, quando a gente se refere a quadril, a gente está se referindo à articulação formada aqui, ó, juntamente com a cabeça do fêmur, ok? Bem, então essa aqui é a visão externa do osso ilíaco, tá bem? Lá em cima, aqui, nós vamos ter, então, a crista ilíaca, ok? Todo esse processo aqui, ó. Imagine que o cara, quando olhou para essa crista aqui, Tá travando, professor. Em que momento que travou? Ouvem? Escutam? Na explicação da crista. Imagina o cara... Eu e meu vocabulário. Bom, imagine que o anatomista, então, né, vamos substituir o cara por anatomista. Imagine quando o anatomista que foi dar um nome para essa estrutura, para esse processo ósseo aqui, ó, ele imaginou que parecia a crista de um galo, tá? Então, na realidade, ele chamou isso aqui de crista. Então, é a crista do osso ilíaco, crista ilíaca, ok? Bom, essa crista ilíaca tem 2 espinhas. Aliás, tem 4. 2 colocadas na frente, tá? E 2 colocadas atrás. As 2 espinhas colocadas na região anterior, espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca antero-inferior. As 2 são anteriores. Uma está colocada acima e outra está colocada abaixo. Por isso, antero-superior e antero-inferior, tá bem? As 2 que estão colocadas atrás são pósteros, tá? São posteriores. Então, temos espinha ilíaca póstero superior e póstero inferior, tá? 2 posteriores, uma acima, uma abaixo. Por isso, espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca póstero inferior. Aqui embaixo, tá? Nós vamos ter, então, o que eu já disse para vocês, que é o acetábulo, tá bem? É a fossa do acetábulo. E bem aqui embaixo, bem a parte Professor, tinha travado de novo. Agora estão ouvindo? Sim. Tá. Desculpe. A parte das espinhas ouviram? Tá. A parte da fossa do acetábulo também? Não. Tá. Beleza. Então, aqui, ó.
para a fossa, tá? Que é a fossa do acetábulo, que é onde vai entrar a cabeça do fêmur, certo? E bem aqui embaixo está a tuberosidade isquiática, tá? Que vocês também podem achar com o nome de tuber isquiático. É a mesma coisa, tá bem? É a parte mais inferior do osso aqui embaixo, certo? Essa aqui, então, é a visão externa do osso ilíaco. Essa aqui, ó, é a visão por dentro do osso ilíaco, tá? Então, aquela grande asa que vocês têm lá, ó, é a asa ilíaca, certo? Essa aqui é a face auricular, que é onde vai fazer o encaixe com o sacro. E bem aqui embaixo, existe um forame, tá? Chamado de forame obturatório, ou forame obturado, tá bem? O que eu preciso que vocês guardem aqui desse osso ilíaco? Que vocês guardem, então, crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Fossa do acetábulo, tuber isquiático e forame obturado, ok? Esse é o ilíaco. Fechou? Professor, pode repetir, por favor? Repito. Para vocês guardarem de processos do osso ilíaco aí, tá? Crista ilíaca, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Até aí deu? Sim, sim. Agora vamos para baixo. Fossa do acetábulo, tuber isquiático, Travou. e forame tuber. Deu, hein? Travou depois do túber isquiático. Depois do tuber isquiático, não é esquiático, esquiático é de esqui. É isquiático, Laura. É forame obturado. Tá? Escrevi aqui, ó. Forame obturado. Não é que ele foi no dentista, tá? Na verdade, eu nem sei porque que é esse nome, mas é obturado. Vai ver porque é um buraco, né? E precisa fazer uma obturação. Tudo a ver. Ok? Esses processos para o celíaco. Fechou aí? Tá. Ok. Agora a gente vai, então, descendo, tá? E chegamos, então, no fêmur. O fêmur, então, ele vai ser o maior osso do corpo humano, tá? O maior osso longo do corpo humano. Nós vamos ter nesse fêmur, então, como em todo e qualquer osso longo, nós temos a epífise proximal e a epífise distal. No meio, a gente tem uma diáfise, que é o corpo do osso, tá? Bem, nós vamos ter, então, processos aqui da epífise proximal, que vai ser, primeiramente, a cabeça do fêmur, aqui está, certo? Depois, bem no centro da cabeça do fêmur tem uma fóvea, tá? Que é a fóvea da cabeça do fêmur. Abaixo da cabeça, nós temos essa depressão aqui, ó, esse estrangulamento do osso, que é o colo do fêmur, né? E depois nós temos duas grandes saliências ósseas. Uma, que está colocada bem na lateral aqui do osso fêmur, que é o trocânter maior,
e depois, lá do outro lado, na parte interna do osso, o trocânter menor. Quem me escrever trocante na prova, eu juro que eu vou bater com o fêmur na cabeça. Entendido isso? Aí que alguém me escreva trocante na prova. É trocânter, tá? Por isso que eu já estou puxando o R aqui. Bom, esses são os processos que eu quero que vocês guardem aqui da epífise proximal do fêmur. Então, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e trocânter menor. Esses são os processos que a gente precisa guardar aqui de epífise proximal de fêmur, tá bem? A cabeça do fêmur é aquele processo, aquela cabeça que vai entrar lá na fossa do acetábulo para então formar a articulação do quadril, tá? Essa região aqui, ó, do colo do Professor, fêmur, travou de é uma novo. região que ela se enfraquece muito com a idade. Que carinhoso. Eu sou muito carinhoso, agressivo. Ai, Daniel. Eu sou tão fofo. Tá ouvindo agora? Sim. Se fosse agressivo, se fosse fofo, Said. Não, Betânia, pra aguentar essas caídas da internet aí, eu desistiria já. Eu falaria até amanhã, pessoal. Hoje não Como é que é, Said? aguentar tanto a internet travar, entende? Eu falaria, pode deixar pra próxima aula, na próxima aula a gente conversa. Hoje não tá rolando a internet. Tô quase quebrando o note. Não, cara, não quebra não, tá caro. O note subiu. Eu tive que comprar outro para minha filha agora, semana retrasada, saiu 3 mil e pouco, cara. Claro, não quebra não, tá caro. Calma, calma. É a internet, é a internet. Vamos lá, paciência com a internet. Paciência, paciência. Não, mas vai tudo gravado. É tudo gravado, tá? Fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nas aulas lá que vocês estão assistindo, tá ficando muito... Tem travados assim, não? Picotado? É Mas porque depois... se, tipo, for cortado assim ao vivo, vai ficar cortado depois na gravação, entendeu? Entendi, entendi. Mas depois, quando passa aquele picotado assim, depois lá volta também, daí é outra explicação, né? Estresse dobrado. Putz. Cara, pois é. O que eu vou dizer? Do nada segue o baile. Vambora. Vou repetir ali então, tá? Osso fêmur. Do osso fêmur, então, é um osso longo. Temos a epífise proximal, onde na epífise proximal nós temos a cabeça, a fóvea da cabeça do fêmur, o trocânter, o colo da cabeça do fêmur, depois trocânter maior e trocânter menor. Aí tá ok, beleza? Sim. Tá. O que eu dizer para vocês do colo do fêmur? O colo do fêmur é uma das regiões que mais desgasta, tá? Do ponto de vista, assim, ó, perda de massa óssea. O que significa perda de massa óssea? Perda de cálcio. Esse osso fica fraco. Então, esse é um processo chamado de osteoporose. Então, no fêmur, a osteoporose, normalmente, ela se manifesta mais a nível do colo do fêmur. E também é a região mais suscetível a fraturas, principalmente quando o velho levanta de noite, ou ele vai descer da cama, ou ele está caminhando dentro da cama, engancha o pezinho e cai, tá? Então, de queda, nas quedas, em torno de 80% a 90% dos pacientes idosos que caem, eles vão cair sobre o fêmur e vão fazer fratura de colo de fêmur, tá? A incidência é bastante grande mesmo. Uma outra região que enfraquece bastante, que inclusive é avaliada durante
a densitometria óssea para avaliar a massa óssea, a qualidade do osso, é o corpo da quinta vértebra lombar, tá bem? Então, essas são as duas regiões onde se avalia a qualidade óssea, se avalia a massa óssea, se está havendo perda de massa óssea ou não, tá? É um processo que ele vai acontecer mais relacionado ao sexo feminino, né, mais incidente no sexo feminino, e em algumas etnias também, tá? Em algumas mulheres de determinadas etnias. Então, isso é o que a gente vai encontrar de enfraquecimento ósseo. Então, o colo do fêmur é o mais suscetível às lesões, tá bem? Bom, chegando lá embaixo, tá? Aqui embaixo, na região da epífise distal, nós encontramos, então, dois epicôndilos, um colocado na lateral, epicôndilo lateral, e o outro epicôndilo colocado na região medial, epicôndilo medial. Na sequência, nós temos dois côndilos, tá? Um côndilo medial e um côndilo, um côndilo lateral e um côndilo medial. E essa linha tracejada aqui, ó, delimita a região onde nós vamos encontrar a patela. Por isso é chamado de face patelar. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Então, da epífise distal do osso fêmur, o que eu preciso que vocês guardem? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, côndilo medial, côndilo lateral e face patelar. Tá? Esses são os processos que eu preciso que vocês guardem ali da epífise distal do fêmur. Ok? Beleza. Essa aqui é a visão posterior do fêmur, tá? Lá está o colo do fêmur. Aqui a gente consegue ver melhor o trocânter menor, tá? E lá ainda a gente tem, ó, os dois côndilos, tá? A continuação dos dois côndilos que a gente viu lá na frente. O côndilo lateral e o côndilo medial, tá bem? Bom, chegamos até a tíbia agora. Na tíbia, o que nós vamos encontrar? Também é um osso longo, tá? Essa é a visão anterior. Essa é a visão da lateral da tíbia e essa é a visão da posterior da tíbia, da face posterior. Na tíbia, também como qualquer outro osso longo, uma epífise proximal e uma epífise distal. O que nós temos na epífise proximal da tíbia? Nós vamos ter bem lá em cima, ó, dois côndilos também, tá? Aqui, nessa região, eu tenho o côndilo lateral e aqui, ó, eu tenho o côndilo medial. Entre os côndilos da tíbia, nós temos bem aqui, ó, a eminência intercondilar. O que significa essa eminência intercondilar? Mais para frente um pouquinho, a gente vai falar o seguinte: existe um ligamento interno no joelho, aliás, dois, que são chamados de ligamentos cruzados, tá? Então, os ligamentos cruzados, eles vão estar colocados entre o fêmur e a tíbia, e a região da tíbia que vai ter a inserção desses ligamentos é a eminência intercondilar. É essa estrutura óssea aqui, ó, colocada entre os dois côndilos da tíbia, tá bem? Bem na região anterior aqui também, ó, nós temos uma tuberosidade chamada de tuberosidade da tíbia. É onde o tendão infrapatelar vai estar inserido. Se vocês pegarem a patela de vocês, forem descendo, vocês logo em seguida vão encontrar uma ponta de osso, tá? Uma tuberosidade óssea. Essa tuberosidade, então, é a tuberosidade da tíbia, que está aqui. Lá na região da epífise distal, eu preciso que vocês guardem duas coisas para mim. Primeiro, essa saliência óssea aqui, ó, é um aléolo medial. E depois, bem aqui desse lado, eu tenho uma incisura, que vai ser a incisura
fibular, tá? Essa aqui é a imagem da incisura, ó, a visão lateral dela. É uma grande depressão que a gente tem aqui para fazer a acomodação do osso fíbula, tá bem? Recapitulando, então, o que eu preciso que vocês guardem da epífise proximal da tíbia? Côndilo medial, côndilo lateral, eminência intercondilar e tuberosidade da tíbia, tá? Na epífise proximal da tíbia. Na epífise distal da tíbia, duas coisas somente: maléolo medial e incisura fibular. Ok, isso? Beleza. Vamos agora adiante ali, então. Indo adiante, a gente chega, então, na fíbula, tá? Essa aqui é a visão interna da fíbula e essa aqui é a visão externa da fíbula. Fíbula também é um osso longo, também tem epífise proximal e também tem epífise distal, tá? Então é o seguinte, o que eu tenho na epífise proximal da fíbula que eu quero que vocês guardem? Cabeça da fíbula, ok? E guardem também que a cabeça da fíbula tem essa ponta de osso aqui que parece um triângulo, ó, parece um espinho, tá? Isso é o ápice da cabeça da fíbula, mas o que eu quero que vocês guardem aqui é cabeça da fíbula, isso que me importa, tá? Depois, lá em epífise distal, nós temos essa saliência óssea aqui, ó, que vai ser, então, o maléolo lateral. Então, vejam bem, tíbia tem maléolo medial. Por quê? Porque a tíbia é um osso que está colocado medialmente na perna. Fíbula tem maléolo lateral. Por quê? Porque a fíbula está colocada lateralmente na perna. O que significa esses maléolos? Vocês vão olhar lá no tornozelo de vocês, e vocês vão olhar assim, ó. Tem uma saliência óssea, uma ponta de osso do lado do tornozelo, e tem uma saliência óssea, uma ponta de osso do lado interno do tornozelo. Então, ou seja, o que está por dentro ali, essa saliência óssea por dentro do tornozelo, é o maléolo medial. E o que está por fora é o maléolo lateral. Tá bem? Então, agora vocês têm dois maléolos lá. Aliás, sempre tiveram, né? Agora vocês estão dando nomes. Dois maléolos a nível de tornozelo. Um é medial, que é da tíbia, e o outro é lateral, que é da fíbula. Certo isso? Ok. Na sequência, a gente vai chegar no pé, tá? Então, olhem só. Essa parte azul aqui, ó, é aonde está se encaixando, tá? A tíbia e a fíbula. Por que as duas estão se encaixando ali, ó? Porque, na realidade, se eu fizer fazer uma gambiarra aqui com a minha mão, nós vamos ter assim, ó, uma ponta de osso que vai ser o maléolo medial, uma outra ponta de osso que vai ser o maléolo lateral. Esses dois maléolos, eles vão ficar assim, ó, encaixados sobre o osso mais alto do pé, que vai ser o osso do talos, tá bem? E aí a gente forma a articulação do tornozelo, certo? Então, vejam só, aqui eu tenho, ó, nesta região, os ossos que nós vamos chamar de ossos do tarso, tá? Esses ossos do tarso também estão divididos em duas fileiras, tá? Só que não é a mesma quantidade de ossos como a gente tinha na mão. Eu tenho aqui, ó, uma primeira fileira, tá? Que nós vamos encontrar o osso do talos e esse osso mais abaixo aqui, ó, que é o osso do calcâneo. Essa aqui é uma visão superior do pé, tá? Tomem cuidado. Então, aqui eu tenho talos e aqui eu tenho calcâneo. Ainda, fechando essa primeira fileira, eu vou ter esse osso aqui, ó, que tem o formato de um navio, tá? Que é o osso navicular. Agora, na segunda fileira aqui, ó, eu tenho uma sequência de
4 ossos, tá? Vindo do quinto dedo do pé. Quem é o quinto dedo do pé? É o dedinho menorzinho, é o que está na lateral do pé. Para o dedo interno, que é o dedão do pé, que nós vamos dar um nome bonito para ele, tá? Então, vindo de lateral para medial, do quinto para o primeiro dedo, nós vamos ter aqui osso cuboide e uma sequência de 3 ossos cuneiformes. Esse aqui é o cuneiforme lateral, esse aqui é o cuneiforme intermédio e esse aqui é o cuneiforme medial. Lembrem sempre assim, ó, eu tenho um cuneiforme na lateral, eu tenho um cuneiforme medial e eu tenho um metido no meio, intermédio. Certo? Esses vão ser os ossos da fileira distal. Até aí tudo bem? Sim. Beleza. Voltando lá. Lembram que lá na mão nós tínhamos metacarpianos? Agora aqui nós temos metatarsianos, tá? Porque os ossos aqui são ossos do tarso. Então, esses metacarpianos, eles vão ser contados também e numerados, tá? A partir de quem? A partir sempre do dedo diferente, tá? Do dedão do pé. Então, aqui eu tenho, ó, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quinto metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo, certo? Então, a contagem aqui, ó, ela é o contrário da mão. Por quê? Porque na mão vinha do polegar e o polegar estava no plano lateral. Então, vinha de lateral para medial. Agora aqui, ó, o dedão do pé está no plano medial. Então, nós vamos começar a contar do medial para o lateral, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpo. Tá bem? E aqui embaixo, ó, nós temos a disposição das falanges. Essas falanges estão arranjadas da mesma forma que a mão. Então, nós vamos ter aqui, ó, no dedão do pé, 2 falanges, uma proximal e outra distal. Depois, do segundo, terceiro, quarto ao quinto dedo, nós temos 3 falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. Proximal, média, distal. Proximal, média, distal. Proximal, média e distal. Tá bem? Então, essa disposição de falanges aqui nos dedos do pé é a mesma, tá? Como na mão. E aí, nós vamos fazer a contagem sempre dos dedos a partir do primeiro dedo do pé. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Esse primeiro dedo aqui do pé, ele recebe um nome bonito, tá? Vou escrever para vocês aqui, ó. Hálux, tá? Então, o primeiro dedo do pé não vai ser chamado de dedão, ele vai ser chamado de hálux. Assim como o primeiro dedo da mão também não é chamado de dedão, é chamado de polegar, certo? Então, isso aqui eu preciso que vocês guardem para mim, tá? Que vocês vejam e que vocês estudem. Guardem os ossos da primeira fileira do pé, do tarso. Talos, calcâneo, navicular. Ossos da segunda fileira. Cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial. Metatarsianos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsianos. E aí depois os dedos do pé. Primeiro dedo, segundo dedo, Travou. terceiro dedo. Os dedos vão ter 2. Voltou? Tá. Acho que parou quando eu estava falando navicular é da primeira ou da segunda? Navicular da primeira. Deixa eu só voltar aqui. Então,
os dedos dos pés. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Disposição de falanges da mesma forma como a mão. Falange proximal e distal no primeiro dedo, falange proximal, média e distal no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dedo. Certo aí? Compreendido isso? Tudo certo. Tudo certo. Então tá bem. Deixa eu só parar aqui agora essa apresentação, então, e parar a gravação.